E aí é o seguinte, Sormani, qual é esse verdadeiro Fluminense? O Fluminense que fez um jogaço contra o Borussia Dortmund, não deu chance para o time alemão, não fez gol, é verdade, embora tenha tido um volume ofensivo incrível e mostrou um empenho, uma disposição, uma garra incríveis. É o Fluminense com falhas defensivas, que reage mentalmente, faz o gol, toma a virada do Sam e depois faz 4-2, com grande atuação do Keno, do Arias e tal. Ou é esse time insonso que a gente viu ontem contra o Mamelodi? Ah, Sormani, vou falar um negócio para você, hein? Se jogar o futebol de ontem, tá eliminado. A chance de fazer o embate com o Inter de Milão, com a Inter de Milão, é repetir a atuação contra o Borussia. Né? A partida contra o Borussia foi a melhor partida até aqui da equipe do Fluminense. Faltou o gol, Quesada? Faltou, é verdade, mas aí é um detalhe, entendeu? É uma decisão errada, é uma bola na trave e tal, ok, mas a partida contra o Borussia foi a melhor coisa que o Fluminense fez aqui. Foi. E aí o Sormani falou um negócio legal, né? O Sormani falou, o Fluminense não tá legal, não tá. Então o Fluminense começa bem, tem uma queda, vence o Sam e ontem encerra a participação jogando um futebol que é um futebol que não agradou ninguém. E aí, Sormani, teve uma queda, né? Estranhamente teve uma queda aí na produção do Fluminense. Como explicar isso? E isso preocupa, né? A gente espera que o Fluminense possa melhorar o futebol. Porque se ele jogar contra a Inter de Milão, o futebol que ele jogou contra o Dortmund, ele pode passar, gente. Ele encara. Agora, se ele jogar contra a Inter, o futebol de ontem, ele não passa. Nós estamos vendo na tela aí, Quesada, o desempenho do John Arias, que, segundo o SofaScore, entre os jogadores de times brasileiros, tá? Perdão, sul-americanos, é o que tem o melhor desempenho. Veja só, a nota dele é 8.10, 8.1. Tá? Ali você pode pegar todos os dados dele do lado esquerdo. Tem um gol e uma assistência em 3 jogos, o que é muito legal. 2 em 9 finalizações no gol foram corretas. 8 passes decisivos. A gente vê o desempenho do Arias. O Fluminense depende muito dele. E o futebol italiano é um futebol que prima pela marcação, pela defesa. O próprio Ancelotti falou aí, depois do jogo contra quem foi? Contra o Paraguai, né? Falou assim, não se esqueça, o Brasil melhorou defensivamente. Eu falei, não se esqueça, eu sou italiano. Então, com certeza, a Inter está estudando. Agora é o Chivu, né? Que é o técnico da Inter, né? O Romeno, né? Ele jogou na Inter também. Você pode ter certeza que eles estão estudando, porque esse jogador vai ser olhado com carinho. Porque esses dados que nós estamos vendo aqui, a Inter, o departamento de análise, estatística, o departamento técnico, a comissão técnica, perdão, tá todo mundo em mãos com esses dados. Então o Fluminense vai ter que encontrar alternativas para jogar contra a Inter e não ficar focando o jogo só no Arias, depender apenas dele, entendeu? Mas num todo precisa ser melhorado o time do Fluminense. Você tem razão. E assim, a gente sabe a força do futebol italiano quando a gente fala de marcação, né? A gente não vai resumir o futebol italiano na marcação, mas é algo que a gente nunca pode deixar de lembrar, não é? Que isso está no DNA do futebol italiano. Em alguns momentos, você tem times na Itália que jogam um futebol super ofensivo, tal, aquele Milan lá, né? Maravilhoso. Que inclusive o Ancelotti jogava, com os 3 holandeses, né? Base da seleção italiana. Aquele time era um time espetacular, né? Que fazia grandes jogos contra a Inter, né? Do trio alemão lá, liderado pelo Lothar Matthäus, e o Napoli do Maradona e do Careca e do alemão, né? Mas assim, não falta, não vai faltar a proteção defensiva. E a goleada que a Inter sofreu por Paris Saint-Germain, isso mexeu muito com o brilho dos jogadores, né, Sormani? Porque perder um título faz parte, né? Vai ganhar ou vai perder. Basicamente é isso, né? E aí é o detalhe para ganhar ou não. Mas 5-0, né? O PSG não deu a mínima chance. Então, os caras... Você imagine para os caras da defesa, né? Para o goleiro, para os 2 zagueiros, para os laterais, para os volantes, né? Como é que foi o impacto disso daí? Então, é óbvio que virão mais preparados, né, no meio-campo, e nas alas também, para conter esses avanços do time do Fluminense. Canóbio de um lado, Arias do outro, né? O centroavante, o Cano, o Everaldo, não sei quem que vai jogar tal. E o trio de meio-campo do Fluminense, que é um trio muito legal, muito dinâmico, né? Esse Hércules joga muita bola, hein, Sormani? Como é bom esse jogador. O Nonato tá muito bem, né? Eu via o Nonato antes disso, não enxergava esse jogador que eu tô vendo aqui.
E o Martinelli, que é um cara que a gente já conhece já há um bom tempo, né? Com muitas saídas, muitas mexidas, ele vai ganhando cada vez mais o espaço no meio-campo do Fluminense. Então, o jogo passa pelo meio-campo, mas passa, como você bem disse, bem analisou aí, pela figura do Arias, né? E o Arias realmente, olha, são números, né? Eu sei que você não gosta muito de números, eu também não. Eu uso números, mas eu acho que o olhômetro, ele é fundamental. E a gente analisar e traduzir os números, tá? Eu nem conheci esses números, o SoftScore faz um trabalho brilhante, magnífico, um abraço para os caras aí do SoftScore, os caras são super estudiosos, mas assim, eu e o Sormani nem precisamos ver os números, a gente já estava encantado com o Arias, porque é o olhômetro, né? É como o cara se comporta em campo, às vezes que o cara pede a bola, é uma cobrança de falta, é um passe, é a movimentação, é sair da direita e ir para a esquerda, é fazer a tabela, é buscar o jogo, é ajudar o time sem a marcação. É um contexto, né, Sormani? É um contexto. É isso que é importante a gente. E aí os números só comprovam aquilo que a gente está vendo. Só adendo. Senão a gente vai falar que o cara que tem 1000 passes certos é o maior jogador da competição. E você pega um jogador que só pega a bola e fica tocando para trás, para o lado, para trás, para o lado, para trás, para o lado, para o lado, para o lado, para frente e tal. Aí o cara faz 1000 passes fácil, pô, né? Então a gente também precisa analisar. Eu prefiro 3 passes, assistências para alguém fazer o gol do que ficar trocando 1000 passes na defesa. É mais importante esse cara que deu os 3 passes que são assistências, né? É mais ou menos essa ideia aí, Sorman. Então, a gente tá vendo, inclusive, aqui né, nesse mapinha do SofaScore, o Arias, ele basicamente ele joga pelo lado direito. Mas ele é um jogador que também sabe jogar pelo lado esquerdo. Então, essa Sim. pode ser uma alternativa do Renato Gaúcho para esse jogo. Tá? Você mexer no posicionamento do Arias. Mas eu não sei se o Canóbio ou o Keno vão jogar. Se o Keno jogar, a tendência é ele ser a esquerda. Mas se começar com o Canóbio, como que é o que vem acontecendo, você pode fazer essa modificação de cara. E aí você já dá uma confundida ali no sistema defensivo. Opa, o Arias que viria desse lado está lá do outro lado. Professor, o que a gente faz agora? Entendeu? Isso pode dar uma mexida também. Enfim, há várias maneiras de você tentar mexer taticamente no time para confundir a Inter de Milão, que sem dúvida, como a gente falou agora há pouco, é uma equipe que perdeu de 5 na final, mas aquilo é ponto fora da curva.